Hey guys, how have you been? Eu sou a professora Carla e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a lição 8 do FIC Idiomas em Inglês. Na lição 8, vocês viram algumas noções como substantivos contáveis e não contáveis e também formas de quantificar, né? Quantificadores, containers, etc. Então a gente vai falar um pouquinho disso. É uma fala bem resumida, mas pode ser que ajude vocês a compreender um pouquinho melhor o que está lá na lição. Bom, então o que são countable and uncountable nouns? Né? Esses substantivos contáveis e não contáveis. A noun, então um noun é uma coisa que pode ser nomeada. Pode ser uma coisa, pode ser, né, um objeto, um lugar, um sentimento. Então, pessoas, né? Alguns exemplos: apple, book, a ball. Normalmente essas coisas, então, os substantivos, eles vêm acompanhados, podem ser acompanhados de um artigo na frente, né? Ou de algum número, quantificar essas coisas de alguma maneira. An apple, a book, a ball, a computer, a boy, a city, sadness, happiness, anger. E aí a gente vai falar um pouquinho de sentimentos depois com essas noções do que a gente consegue contar ou quantificar ou não consegue, né? Bom, então countable nouns ou count nouns são substantivos, coisas que a gente consegue contar ou quantificar. E esse quantificar pode ser atribuir um número, né? Ou uma quantidade de alguma maneira. Usualmente, então, eles podem ser contados como um ou mais daquele objeto, daquela coisa. E daí, então, no plural, né, eles apresentam essa forma na palavra de plural. O acréscimo do S, do ES, do IES, né, as regras de plural que a gente já conhece. Então, por exemplo, eu posso dizer one book or a book, and I can say two books, three books, four books, a baby or one baby, and two babies, four babies, a strawberry. Vocês viram isso no contexto de alimentação, né? De frutas, verduras. Strawberry, so one strawberry, two strawberries. E aí essas palavras possuem forma de plural. Uncountable nouns or non-count nouns em inglês são coisas que a gente não consegue contar ou quantificar por elas mesmas, né? Então, em geral, essas palavras, elas não têm forma de plural. É difícil de mensurar. Nesse contexto, a gente tem alguns grupos de palavras, então, comuns, né? Como categorias. Coisas que se referem a uma massa, a um grupo, a um todo de coisas, uma coleção de coisas, um conjunto. Furniture, por exemplo, né, que se refere a móveis de maneira geral. E é importante a gente lembrar que nas outras línguas e na nossa, por exemplo, essas coisas podem ter forma de plural, né? Então, isso é uma especificidade do inglês. Furniture, que vai ser móveis, mobília, não vai ser contável. Então, eu preciso ter uma forma de quantificar, que seria dizer a piece of furniture, né, alguma mobília, uma mobília, ou as coisas individualmente. Então, eu posso contar tables, chairs, beds, clothes, que também é uma categoria, roupas de maneira geral, vestimenta. Eu não consigo contar. É uma palavra que aparentemente está no plural, mas é sempre usada no plural, né? Então, eu não uso um artigo na frente, por exemplo. I need to buy clothes. E eu posso contar as coisas individualmente, como a t-shirt, a sock, what else? A skirt. Money, que também é uma categoria, né? Dinheiro. Eu não conto em inglês um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Mas eu preciso, se eu quiser então quantificar essas coisas, usar alguma
unidade de medida, né? Uma coisa que me permita quantificar. Eu posso contar coins, moedas, bills, que são cédulas de dinheiro, ou as moedas específicas, né? $2, $3, R$4. Accommodation também é uma categoria, né? Acomodação, que pode ser em qualquer lugar, hotel, hostel. A gente também pode chamar de accommodation o próprio quarto, né? E baggage, que se refere a bagagem de maneira geral. Então, esse é um dos exemplos, né, de quando a gente vai ter comumente esses nomes não contáveis, no caso dessas categorias. Também é comum a gente ter weather words, como rain, snow, então a lot of snow, some snow, mas eu não vou dizer one snow, two snows, né, para uma neve, duas neves, três neves, e assim com outras palavras relacionadas a clima. Food and drinks, que foi o contexto em que vocês viram essa noção, né, de contável e não contável, em geral a regra diz que a gente não vai contar coisas líquidas, grãos, porque essas coisas são difíceis de quantificar em termos de unidade, né? Quanto é um açúcar? Quanto é uma água ou um suco? A gente não sabe, a não ser, claro, que a gente remeta às unidades de medida às quais a gente está acostumado, que são uma latinha de suco ou uma garrafa de água, né? A gente pode ter outras unidades de medida como quilo. Então, a gente vai precisar ou de quantificadores, e aí vocês viram alguns como some, many, a lot of, e containers, packages, que são containers, embalagens, etc., que permitem que a gente conte essas coisas, como eu falei, né? A latinha, a garrafa, um pacote. Alguns exemplos, então, eu posso dizer, por exemplo, bring 2 bottles of wine, please. Se alguém está indo ao mercado e eu estou pedindo para trazer, né, 2 garrafas de vinho. E aí as garrafas são contáveis, né? O vinho não. Can I have some water, please? E aí eu quero tomar um pouco de água, estou pedindo água. A água não é contável, eu uso some, que nesse contexto vai ser um pouco de água, né? Can I have a glass of water? E aí eu usei um quantificador, então agora sim, um copo. E aí o copo eu posso contar. Eu posso dizer 2 glasses of water. These fries need a little more salt. Então, um pouquinho mais de sal. Sal também é uma coisa difícil da gente quantificar, né? E aí eu vou usar uma colherinha, um punhado. Add a cup of sugar. Seria algo comum numa receita, por exemplo, né? Então, acrescente, adicione uma xícara de açúcar. E aí, de novo, a cup eu posso contar. Exemplos de uso de much, many e a lot of, que são quantificadores bem comuns que apareceram para vocês então também nessa lição. How much did you pay for it? Or how much is it? De novo, aqui o much então em pergunta, né? Com how much, que significa quanto, e é usado com substantivos não contáveis. Nesse caso, o dinheiro, né? How much did you pay for it? Or how much money did you pay for it? That's too much money. Isso é muito dinheiro, esse too para intensificar essa quantidade que é muito, né? Dinheiro demais. How much milk is there in the fridge? Então, quanto leite tem no refrigerador, né, na geladeira? There isn't much. Não tem muito. Or just a little, só um pouquinho. No caso do many, alguns exemplos são I have many relatives in Argentina. Então, relatives são parentes, é uma palavra que tem forma de plural e aí eu vou usar many para dizer muitos. We learn many things at school.
E aí, tanto para o caso do much quanto do many, a gente pode ter essa troca por a lot of, que significa muito também, é usado com não contáveis e também com substantivos contáveis. Então, eu poderia dizer, I have a lot of relatives in Argentina, or we learn a lot of things at school. There are many different faces here. Então, tem muita gente diferente aqui, muitos rostinhos diferentes aqui. How many apples do we need? De novo, num contexto, né, de fazer uma lista de supermercado, por exemplo. Don't bring many, não traz muitas. There are still some left. Ainda tem algumas, né, maçãs. Or not many, não muitas. Just a few, só algumas. Então, só traz algumas. Esses são alguns exemplos de uso. Lembrando, então, que vocês têm lá, né, essa diferenciação de quais quantificadores a gente consegue usar com coisas contáveis e não contáveis. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é só deixar aqui nos comentários e a gente tenta responder para vocês. Até o próximo vídeo.